Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para o YouTube. Já peço para você que ainda não me segue, me dê essa força, clica aqui no botãozinho, se inscreva no meu canal, me ajuda, dê essa força para mim para fazer o meu canal crescer cada vez mais. Conto com vocês aqui. Eu tenho uma solução para você, vou falar para o Augusto Melo. Augusto Melo, você com 5 meses de gestão, eu sempre te defendi, nunca, assim, eu fui ao extremo com você, porque eu acho que você pegou um clube completamente falido, um clube endividado até o pescoço, e só que você sabia disso tudo. Da máfia que existe no Corinthians, você sabia. Não vem com essa que você não sabia, porque você sabia. Você frequenta o Parque São Jorge. Você está lá. Eu não frequento o Parque São Jorge e sei das máfias que acontecem ali dentro. Tanto é que as páginas policiais estão provando isso, ok? Você não está tomando providência nenhuma. Eu falei que você não é o meu presidente de carteirinha. Eu não tenho presidente de carteirinha. Eu torci para você ganhar para acabar com a renovação e transparência no Corinthians. Agora, o que adiantou acabar com a renovação e transparência? Você está faltando, sabe o que, Augusto Melo, para você? Saco roxo. Você precisa ser ligado no 220. A tua administração está sendo péssima, porque você não está tendo atitude de um presidente do Corinthians. E é isso que nós estamos cobrando de você. Você está ainda no início do seu mandato. Você tem tudo para escrever o seu nome na história do Corinthians. Não como o pior presidente. Deixa isso para o Duílio. Mas o presidente que conseguiu tirar o Corinthians da crise, como o Eduardo Bandeira de Mello tirou o Flamengo da crise, como o Paulo Nobre tirou o Palmeiras da crise. Você pode escrever o seu nome na história do Corinthians, mas do jeito que você está comandando o Corinthians, você não vai conseguir. Tá faltando pulso firme para você. Onde já se viu? Primeiro, errou de novo, mandando o Danilo embora, que estava fazendo um bom trabalho na base do Corinthians. E vocês mandaram ele embora. Não poderia ter mandado o Danilo embora. Contrataram 36 jogadores para a base sem a permissão do Danilo. Ele que era o comandante da base do Sub-20. E vocês contratam jogadores sem a autorização dele, sem consultar quem que é esse Claudinei que contratou todos esses jogadores, 36 jogadores, sem ouvir o técnico do Corinthians, o Danilo. Outro erro absurdo da sua gestão. Bom, vamos lá, vamos enumerar. Primeiro ponto que eu quero dizer aqui para você, Augusto Melo, para que o Corinthians saia dessa crise medonha. Contratar um CEO para ele comandar o Corinthians. Não você, Augusto Melo. Um CEO, um profissional. Tá? Você disse nesse final de semana passado, quando esteve em reunião com a torcida do Corinthians, que o CEO já estava contratado e muitos estão dizendo que é o Fred Luz, ex-CEO do Flamengo, que trabalhou naquele processo para renovar o Flamengo e tirar o Flamengo da crise. Ele trabalhou junto com o Bandeira. E o Corinthians precisa, se é ele eu não sei, tomara que seja, porque já tem experiência na área. Contrate um CEO, você diz que já está contratado. Cadê? Anuncia. O que falta para anunciar? Por que no Corinthians tudo demora? Cadê o CEO? Primeiro, contratar um CEO. Segundo ponto, Augusto Melo, você precisa tirar o Corinthians das páginas policiais. Você precisa. O Corinthians não pode ficar nas páginas policiais. O Corinthians é gigante. Eu nunca vi isso no futebol mundial. Um clube como o Corinthians, na situação que se encontra, eu me lembro, se não me engano, no Rio de Janeiro, na época do Bangu, que o Bangu ainda era forte, era grande. Castor de Andrade comandava o Bangu. Ele era bicheiro, tinha os problemas dele lá. Nem o Bangu foi parar nas páginas policiais.
conforme o Corinthians está. Agora essa reportagem do Fantástico de 40 minutos para ferrar ainda mais, manchar ainda mais a imagem do Corinthians. Cheios de laranjas, empresas frias, falsas. E onde que vai parar isso, Augusto Melo? A polícia vai investigar. Tem que sair dessas páginas policiais. Primeiro, contrata um CEO. Segundo, saia das páginas policiais. Terceiro ponto, tem que abrir uma sindicância interna no Corinthians para expulsar a renovação e transparência do Parque São Jorge. Eles não podem ficar ali. Eles não podem lutar contra o Corinthians. A renovação e transparência sempre lutou contra o Corinthians. De onde que vem essas lavagens de dinheiro, essas empresas falsas, esses contratos de jogadores absurdos que eles fizeram? Tem que abrir uma sindicância interna, expulsa a renovação e transparência do Corinthians. Tem que ser feito isso. Quarto ponto, mandar jogadores embora que não servem para vestir a camisa do Corinthians. Eu fiz uma lista de jogadores aqui, eu não sei se vocês aí que estão me assistindo concordam comigo, mas que são jogadores que não servem para vestir a camisa do Corinthians, tá? Não servem. Eu vou falar um por um deles, que eu fiz uma lista aqui, que se o Corinthians tirasse esses jogadores do clube, o Corinthians ia economizar uma grana. Não para contratar outros jogadores. Porque o Flamengo, quando começou a fazer uma limpeza, não contratou jogadores. Ele ficou 3 anos e meio limpando a casa, pagando contas, pagando dívidas, para depois começar a contratar. E o primeiro jogador estrela que o Flamengo contratou foi o Guerreiro, que não custou nada para o Flamengo. Ele tinha uma dívida com o Corinthians, o Guerreiro, e ele foi para o Flamengo, e o Flamengo assumiu a dívida que ele tinha com o Corinthians, mas diluiu no salário do Guerreiro. O Flamengo não pagou nada pelo Guerreiro ao Corinthians. Mas isso 3 anos e meio, quase 4 anos depois, limpando a casa. E é isso que você tem que fazer, Augusto Melo. Você sempre diz que você vai presidir o clube para o próximo. Então comece a fazer a faxina no Corinthians. O Corinthians precisa imediatamente de faxina. E é você, o comandante, é você que tem que fazer. Vamos lá. Mateuzinho, 5 milhões de euros. Me perdoem vocês, mas não dá. Ele conseguiu ficar na reserva do Léo Maná. É muito ruim esse Mateuzinho. Empresta, devolve, vende, dá de graça, mas suma com esse cara do Corinthians. Porque não pode vestir mais a camisa do Corinthians. Outro jogador, Gustavo Henrique. Cara, que jogador ruim. Ó, Gustavo Henrique, Caetano, Félix Torres, 3 jogadores que não têm a capacidade, não têm a mínima condições de vestir a camisa do Corinthians. Félix Torres é grosso, é duro, é um jogador sem técnica, não serve para vestir a camisa do Corinthians. A mesma coisa o Caetano e o Gustavo Henrique. Não dá para vestir a camisa do Corinthians. Só nisso daí já foi quase meio time do Corinthians. Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano. São 4 jogadores que não servem para vestir a camisa do Corinthians. Outro jogador, obrigado pelos seus trabalhos prestados, Mosquito, mas não dá mais. PT, saudações, pegue o seu banquinho e saia de mansinho, ok? Obrigado, tchau, vaza, não dá mais. O Corinthians não pode ficar vivendo de passado, ok? Não dá mais, Mosquito, muito obrigado por tudo. Outro jogador que não tem a mínima condições de ficar no Corinthians, Pedro Raul, grosso, ruim de bola. Ele só marcou alguns gols no Goiás. Fora o Goiás, ele não jogou mais nada. Não tem a mínima condições de ficar no Corinthians. Ruim.
Fausto Vera é o 5º jogador dessa lista. Não tem a mínima condições de ficar no Corinthians. É ruim. Use ele como moeda de troca. Venda, dispensa ele para enxugar a folha salarial, Augusto Melo. Outro jogador que não tem a mínima condições. O 6º jogador, Matheus Araújo. É menino, mas não dá. Não dá. Obrigado, mas não dá. Tchau. Depois vocês comentem se vocês concordam comigo ou não. Outro jogador, 7º jogador. Eu não sei o que o Matheus Bidu está fazendo no Corinthians. Eu não sei o que esse cara faz no Corinthians. É muito ruim. Vaza, Matheus Bidu. Tchau. Não dá mais. 8º jogador, que não dá mais. Diego Palacios. Um jogador que contratado pelo Corinthians que veio bichado. Nisso eu jogo a responsabilidade para o departamento médico do Corinthians. Porque quando um jogador é contratado, antes de assinar um contrato, ele faz uma bateria de exames para poder ver se está tudo ok com ele, para ele poder assinar o contrato. E cadê o departamento médico que fez esse exame e não detectou nada no rapaz? Está bichado, não serve para o Corinthians. Rua, Diego Palacios. Caetano é o 9º jogador. Não serve para ficar no Corinthians. Falei dele antes, mas não tinha numerado aqui. Caetano não serve. Léo Maná, obrigado, Léo Maná, mas não dá. Não tem a mínima condições. O Corinthians é muito grande, não pode contar com você. Giovani, 11º jogador. 11º já é um time de futebol. Não tem condições de jogar no Corinthians. É muito fraco. Não dá. O Biro, ou ele volta para sua posição original lá na base, que era a lateral esquerda, porque meio de campo não dá. Eu não sei quem foi que inventou que o Biro é meio campista. Na base ele se destacou na lateral esquerda. Não tem condições. Eu citei aqui 12 jogadores que não têm a mínima condições de vestir a camisa do Corinthians. 12 não, mais um. O Félix Torres, para mim, não serve para vestir a camisa do Corinthians. 13. Não sei se vocês concordam ou não, mas para mim não serve. É ruim. É ruim. Duro. Um jogador sem técnica. Não serve para vestir a camisa do Corinthians. Feito isso, Augusto Melo, você contratando o CEO, saindo das páginas policiais, expulsando a renovação e transparência do Parque São Jorge e mandando esses jogadores embora, emprestando, sei lá, se vira. É você o presidente, é você que tem que se virar. Você vai ver que o Corinthians vai começar a mudar. E o último ponto para encerrar esse vídeo aqui, o 5º e último ponto importante. Patrocínio. O Corinthians precisa urgentemente de patrocínio. E o 6º ponto, a TV. Fechar logo com uma TV para poder entrar dinheiro, para respirar. Tamo junto. Responda aqui, comente o que vocês acharam desses jogadores. Eu espero. Tchau.